Olá, pessoal! Eu me chamo Paloma e vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre a genesia, a aplasia e a hipoplasia. Aqui na capa, eu coloquei esse bailarino que quem teve a oportunidade de assistir a abertura dos Jogos Paralímpicos lá de 2012 em Londres, conseguiu ver um balé aéreo com a presença desse bailarino. E ele não está aqui à toa. Ele está aqui porque ele possui a genesia sacral. E a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso logo, logo. Todos esses tópicos, eles estão bastante relacionados com a divisão celular. O ciclo celular é algo bastante complexo, bastante sofisticado e tem processos, né, de checagem em diferentes etapas desse ciclo. Porém, em alguns momentos, pode acontecer uma falta de regulação e isso acarretar em distúrbios na proliferação celular. E a gente vai falar um pouquinho sobre alguns deles. O primeiro é sobre a agenesia, que é a ausência da formação. Ou seja, ela é uma anomalia congênita em que um órgão ou parte dele não se forma. Então, é a ausência de iniciação do desenvolvimento desse órgão ou estrutura. Né? Então, a gente tem aqui como exemplo o ciclope, temos a agnesia dentária, que é relativamente comum, e aqui o personagem máximo, para quem viu o filme Luca, que tem a genesia do braço direito. A mesma genesia que também o bailarino tem, né? Só que no caso dele é a genesia sacral, então ele não tem os membros inferiores. Em alguns casos, a agenesia pode ser letal, como no caso do ciclope, além do caso de anencefalia, por exemplo. Outro caso de distúrbio de proliferação celular é o caso da aplasia, que o nome significa também ausência de formação. É o mesmo significado, né, que o da genesia, mas qual a diferença entre eles? Então, a aplasia ela é a ausência de formação de um tecido ou órgão. Porém, no caso da aplasia, o desenvolvimento começa, mas ele é interrompido precocemente. A gente pode perceber isso aqui no caso da ectrodactilia, em que a mão ela começa a ser desenvolvida, porém, esse desenvolvimento é interrompido, né, no caso das falanges desse dedo daqui da criança. Outro exemplo é a aplasia pulmonar. Aqui, essa área mais escura do raio-x, ela indica que há presença de ar. Então, significa que aqui há o pulmão esquerdo, porém, não há o desenvolvimento do pulmão direito. Já aqui nessa tomografia, aqui está a coluna vertebral, então a gente tem aqui o pulmão esquerdo e a ausência também do pulmão direito. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele agora. Olha só, temos aqui a fotografia, né, desse pulmão com aplasia. E olha, isso aqui que foi assinalado significa o quê? Porque é muito semelhante com uma agenesia. Tá faltando um pulmão ali. Mas o que difere, né? Há um consenso médico de que quando há pelo menos um brônquio rudimentar, isso indica que começou a haver o desenvolvimento, porém ele foi interrompido precocemente, ou seja, é uma aplasia. Mas aqui, nesse caso, não tem nenhum brônquio rudimentar, então é o caso de uma agenesia. E esse terceiro caso aqui é uma hipoplasia, que a gente vai falar a seguir. Aqui na imagem, a gente consegue observar justamente aqui, olha, o brônquio rudimentar. Então, vamos lá. Sobre a hipoplasia. É o quê? A pouca formação. Isso significa, então, que o número de células de um órgão ou uma estrutura é bastante reduzido. Em consequência, a estrutura é menor e mais leve que o normal. A hipoplasia ela pode ser de duas naturezas. Ela pode ser tanto fisiológica quanto patológica. Um exemplo aqui é a micrognatia, que a mandíbula ela tem um tamanho reduzido por conta desse número de células reduzido. Quanto à hipoplasia fisiológica, nós temos aqui o caso da involução do timo. Aqui temos o órgão, né? Um órgão bastante importante para o sistema de defesa do nosso corpo. E a gente tem aqui a histologia
do timo de uma criança. A gente pode observar aqui o número de células e comparar com a histologia do timo de um adulto. Comparem só como há um aumento de células, de adipócitos, substituindo as células do timo. Além dessa observação microscópica, a gente pode observar aqui também no macroscópio, né? No tamanho do timo de uma criança, de um adulto e de um idoso, como ele foi reduzindo com o passar da idade. Já no caso da hipoplasia patológica, a gente pode destacar aqui o caso da anemia hipoplásica, que é um caso clínico bastante relevante. Então, a gente tem aqui a medula óssea e a gente pode destacar a histologia, né, a lâmina histológica de uma pessoa saudável e ver o número de células sanguíneas aqui e a presença também de poucos adipócitos. E comparar com a lâmina histológica de uma pessoa com anemia hipoplástica. Comparem só como há um aumento do número de adipócitos e poucas células sanguíneas, não é? Outro caso que cabe destaque é a hipoplasia renal, que a gente pode observar o tamanho reduzido desse rim, no caso aqui é de um rim canino, e também a hipoplasia do coração esquerdo, o tamanho do ventrículo esquerdo comparado com o de uma pessoa saudável. Então, a gente já pode imaginar os problemas da circulação, né, causado por conta dessa hipoplasia. Em resumo, então, nós temos aqui no caso 1, quero que vocês respondam aí para a gente ver se está tudo certo, viu? No caso 1, a ausência desse trato digestivo. Então, isso significa que é agenesia. Já aqui no caso 2, a gente pode ver o início desse desenvolvimento, mas há uma interrupção precoce. Então, isso significa que é aplasia. Já aqui no exemplo 3, nós temos o desenvolvimento, mas com um número reduzido de células. Então, nós temos a hipoplasia. Então, espero que tenham entendido, que tenham gostado da aula e fico aqui à disposição. Muito obrigada!